A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo mais uma vez a esse culto maravilhoso, onde tem uma palavra de Deus para o seu coração. Você que está nos acompanhando aí pela nossa live, você pode enviar a sua solicitação, seu pedido de oração, tá? E você também pode enviar aviãozinho aí convidando mais pessoas para poder participar ao vivo desse culto maravilhoso que estamos tendo agora, tá? Você que vai ouvir a palavra pelo YouTube, tá? Você irá ouvir apenas uma parte do culto, que é o momento da ministração. Mas já tivemos louvores e teremos também um bom período de oração, onde estaremos orando por muitas questões pelo Brasil, pelo nosso mundo, por pedidos pessoais que as pessoas estão nos enviando aí pelo Instagram, tá bom? Então seja bem-vindo, que Deus ele possa falar ao teu coração, que a palavra ela seja forte para você nesse dia de hoje. E eu queria ler um texto que está aqui no livro de Segundo Livro de Reis, no capítulo 20. Segundo Livro de Reis, capítulo 20. Aqui fala a história, um pouco da história de um homem chamado, de um rei chamado Ezequias. E é sobre essa história que eu quero falar ao teu coração, uma palavra rema que veio para o teu coração. Segundo Livro de Reis, capítulo 20, versículo 21, diz assim: Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi avisá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que te aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías sair de deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: Volte e digas a Ezequias, líder do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, e eu acrescentarei 15 anos à sua vida, e levarei para você e esta cidade, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: Prepare um emplasto de figos. Eles o fizeram e aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Amém, queridos? Esse texto é um texto maravilhoso, porque fala da história de um rei chamado Ezequias, que já estava sob uma ameaça de guerra, inimigos tentando invadir a sua cidade e matar o seu povo e acabar provavelmente com o seu reinado. Além disso, ele agora foi acometido de uma enfermidade mortal e ele estava à beira da morte. Ele já estava, além de uma pressão psicológica, veio uma enfermidade, uma doença mortal para matá-lo. E a Bíblia diz que ele recebeu a visita do profeta Isaías. Eu fico pensando sobre essa visita do profeta Isaías. O que deve ter passado pela cabeça do rei quando anunciaram a ele que o profeta Isaías estava no palácio e queria falar com ele. Não sei se ele imaginava: pronto, agora Deus vai trazer uma palavra de cura para mim. Mas a palavra que veio trazida pelo profeta foi de morte. A palavra trazida pelo profeta que Deus enviou foi o seguinte: o Senhor mandou lhe dizer que esta enfermidade você vai morrer e que você deve organizar sua casa. Põe em ordem tua casa, teus negócios, tudo, porque você vai morrer, rei Ezequias. E a Bíblia diz que o profeta saiu e o rei se colocou ali diante do Senhor na cama, virou o seu rosto para a parede, e a Bíblia diz que ali ele chorou e ele orou ao Senhor, clamando a ele pela sua infinita misericórdia. E a Bíblia diz que enquanto ele orava ao Senhor, Deus ouviu a oração e falou ao coração do profeta, que já estava na praça. Disse: Volte e diga ao rei Ezequias que eu ouvi a oração dele e que eu irei curá-lo e que eu vou acrescentar aos seus anos, à sua vida, mais 15 anos.
E tem mais, além de eu trazer cura sobre ele, eu vou livrar ele e a cidade dos seus inimigos. Querido, quando esse texto veio ao meu coração, eu vejo aqui como Deus ele é bom e como Deus ele é misericordioso. Veja que diante desta oportunidade, Deus usou de benevolência e de misericórdia com o rei, que humildemente clamou pela misericórdia de Deus. O rei, ele lá deitado, mesmo acamado, ele vira o seu rosto para a parede e ele chora e ele ora a Deus, clamando a Deus pela sua misericórdia. Algumas pessoas têm falado que depois que nós passarmos por essa pandemia, nossas vidas não serão mais as mesmas. E eu tenho ouvido às vezes algumas informações, alguns noticiários, às vezes eu acesso a internet e vejo pessoas falando tantas coisas. Mas algo me chamou a atenção de uma cantora do meio secular, que canta músicas do incentivo à orgia e tantas outras coisas. Ela dizia o seguinte, que não vê a hora de acabar essa quarentena e essa pandemia para ela ir para um motel. Algumas pessoas querem voltar ao normal, querem ver suas vidas voltarem ao normal, porque elas querem simplesmente voltarem a ter uma vida como era antes, se entregando novamente aos seus prazeres, vivendo distante do Criador, tocando suas vidas da forma que elas querem. Mas eu acredito que quando Deus ele nos dá uma oportunidade, ou uma nova oportunidade, é porque Ele quer que possamos fazer diferente. Quando Deus ele traz a palavra através do profeta Isaías para o rei Ezequias, Deus disse o seguinte a ele: põe a tua casa em ordem. Mesmo depois que ele ora e mesmo depois que o profeta retorna dizendo: Deus ouviu a tua oração e vai te curar e vai ainda acrescentar aos teus anos mais 15 anos e ainda vai livrar você dos teus inimigos e essa cidade. Eu acredito que isso ainda, a palavra de Deus para ele colocar a casa dele, ou seja, a vida dele em ordem, ainda serviria para ele. Nós devemos colocar a nossa vida em ordem. Quando eu devo colocar a minha vida em ordem? Depois que tudo isso passar? Não. Você pode colocar a sua vida em ordem agora. Você precisa consertar algumas coisas que talvez ainda esteja fora do lugar. O rei Ezequias, ele começou a colocar em ordem quando ele se voltou e orou a Deus e clamou pela sua misericórdia. Eu vejo tantas pessoas que têm crescido na vida, que têm conquistado, o seu eu tem crescido cada vez mais. Pessoas que dizem: eu não preciso de Deus. Pessoas que têm dado lugar aos seus orgulhos, às suas arrogâncias, às suas prepotências, e que não têm a humildade de clamar a presença do Altíssimo, de invocar a misericórdia de um Deus que é poderoso e que tem controle sobre todas as coisas. Um Deus que tem poder de revelar tudo. O rei Ezequias, naquele momento, ele deixou de lado o seu orgulho e ele chorou e ele orou a Deus, clamando a Deus pelas suas misericórdias. Nós estamos vivendo um tempo em que nós não devemos deixar o orgulho tomar conta de nossos corações. Nós estamos vivendo um tempo que nós temos que priorizar o que vai ser de fato entretenimento e o que de fato vai acrescentar coisas boas em nossas vidas e o que não vai. Nós temos vivido um tempo em que nós temos que reservar o tempo para nós buscarmos a presença de Deus. Aquela enfermidade fragilizou tanto aquele rei que ele orou ao Senhor, e que mesmo diante de uma profecia de morte para ele, ele clamou pela misericórdia de Deus, e Deus o ouviu. Esse tempo a qual nós estamos vivendo hoje, tempo de pandemia, tempo em que há um vírus maligno, terrível, que tem matado milhares de pessoas, mas é um tempo em que nós devemos clamar
nos humilharmos diante da potente mão de Deus. É um tempo de nós reconhecermos as nossas falhas e colocar em ordem nossas vidas, nossa casa e tudo que está à nossa volta. É um tempo de nós refletirmos o que deve ser prioridade em nossas vidas, o que de fato deve ser importante em nossas vidas. Deus, a família, as pessoas a qual nós amamos, e nós não podemos desejar que tudo passe e que venha voltar ao normal, porque não deve voltar ao normal, e eu espero que nada volte ao normal, no sentido de vivermos afastados de Deus, tá? Mas que quando tudo isso passar, possamos viver uma vida diferente, entendendo que Deus ele tem nos dado oportunidades para consertarmos e para endireitarmos tudo aquilo que ainda precisa ser consertado. Vivermos um casamento restaurado, onde podemos desfrutar do amor, viver um bom relacionamento com os nossos entes queridos, com os nossos familiares, realizarmos sonhos que nós deixamos talvez engavetados há tanto tempo, fazer aquela viagem dos sonhos, selecionar quem de fato são os nossos amigos, demonstrar mais preocupação, carinho e amor por pessoas que nós amamos. Temos tido tempo para colocar algumas coisas em ordem em nossas vidas. Mas também a nossa intimidade com Deus, ela precisa ser colocada em ordem. Precisamos entender que todos os dias devemos reservar um momento do nosso dia para buscar a presença do Altíssimo, para invocar aquele que reina e vive para todo sempre, para orar ao Senhor Jesus e estar em constante sintonia com Ele. Deus, o mesmo Deus que falou com Ezequias, é o mesmo Deus que fala comigo e que fala com você que ouve esta palavra. E veja como Deus é tremendo. Depois que o rei Ezequias, que o profeta volta e diz: olha, Deus vai te curar, o Senhor ele vai te curar, ainda vai te livrar e vai acrescentar mais 15 anos da sua vida. E o Senhor revela ao profeta, que nem médico era, a cura para aquela úlcera dele. Pegue figos, faça um emplasto e põe na úlcera e ele será curado. Deus ele é tremendo. Assim como o Senhor revelou o que deveria ser usado para curar a enfermidade de Ezequias, eu creio também que Ele vai revelar a vacina e a cura para o mal que tem afligido nossa humanidade nesses dias atuais. Então, querido, chegou o tempo de colocarmos nossa vida em ordem e de priorizarmos o Senhor e algumas coisas que de fato têm grande importância em nossas vidas. Tudo precisa ser atendido. Nós não podemos priorizar uma coisa e negligenciarmos as outras coisas que também são importantes em nossas vidas. Algumas pessoas estavam priorizando demais sua vida profissional, seu crescimento profissional. Estava deixando de lado sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus. Alguns deixando de lado o seu relacionamento com o seu cônjuge, um tempo em casa para passar com seus filhos. Alguns estavam trabalhando feito loucos, nem da sua própria saúde cuidava mais. Mas nós devemos, a partir de hoje, colocarmos em ordem, organizarmos a nossa vida, para que Deus ele possa manifestar de graça e de misericórdia para conosco. Eu creio em um Deus que tem o poder para curar e tem o poder para restaurar todas as coisas. Então, querido, faça diferente, viva diferente, ponha em ordem a sua vida e a sua casa. Nesses dias, um evangelho está sendo anunciado, um evangelho de paz e um evangelho de arrependimento, onde nós refletimos: onde eu tenho errado? Onde eu tenho falhado? Onde eu estava negligenciando? Alguém já disse, e é verdade,
que o arrependimento, ele está ligado à mudança. Algumas pessoas se arrependem e choram. O choro às vezes vem acompanhado com arrependimento, mas nem sempre ele vem. O arrependimento está ligado a mudanças. Você pode ouvir esta palavra e nem sequer chorar, mas fazer uma oração pedindo ao Senhor perdão e a partir de agora mudar. Um exemplo disso, claro, é quando Jesus ele encontra com um cobrador de impostos chamado Zaqueu, um homem que líder dos cobradores de impostos. E quando viu Jesus passando, subiu numa árvore, porque ele era de pequena estatura, numa figueira brava, uma árvore cheia de espinhos, e ele quis ver Jesus. Jesus, observando ele em cima da árvore, Jesus disse: Zaqueu, desça, eu quero ir na tua casa hoje. Os religiosos ficaram sem entender como Jesus queria ir para a casa de um pecador. Jesus entrou na casa daquele homem que era cobrador de impostos, que tinha a fama de ladrão. De fato, ele tinha roubado muitas pessoas. E Jesus, quando entra na casa dele e anuncia o Evangelho, a Bíblia diz que ele disse o seguinte: Senhor, irei restituir todos que eu roubei, e ainda vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E Jesus disse: hoje veio salvação nesta casa. Aquele homem nem sequer chorou, mas estando diante de Jesus e da sua palavra, ele reconheceu quem ele era, pecador, e disse: a partir de agora vou fazer diferente. Põe em ordem a sua vida e faça tudo a partir de agora diferente. Clame, busque. O que o rei Ezequias fez, a oração que ele fez, mudou tudo. Porque a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus ele não despreza. Deus ele quer ouvir a minha oração, a tua oração, e ele quer que possamos aproveitar as nossas vidas a partir de agora, que ele já começa a nos dar novas oportunidades. Põe a tua casa em ordem, põe a tua vida em ordem, para que quando tudo isso passar, você já possa desfrutar muito mais da sua vida que ele preparou para você. E a vida que ele desejou para você está escrita no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, a parte B. Jesus ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Amém, querido? Que Deus ele abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, os seus entes queridos. Que esta palavra fique queimando no seu coração durante dias, e que você comece a colocar tudo em ordem, para que você possa desfrutar mais ainda da bênção de um Deus que te ama e que já liberou uma palavra de cura, de bênção, de alegria e de vitória para você. Deus te abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.